Você tem controle pneumofono-articulatório? É o quê? Não entendeu o que eu disse? Então fica ligado nesse vídeo. Hoje eu vou falar sobre como adaptar a sua linguagem a novos tipos de ambiente. Meu nome é Guilherme Esteves, eu sou coordenador pedagógico aqui do Clube da Fala e hoje eu vou passar algumas dicas como adaptar essa linguagem. Mas antes, toca a vinheta. Primeira dica, pense no público. Quando você vai preparar o seu roteiro ou apresentação, a primeira coisa que você deve pensar é: para quem eu estou falando? Quando nós falamos de comunicação, primeiro a gente tem que pensar em quem está recebendo essa mensagem, porque comunicação não é o que eu falo, e sim o que o outro entende. Partindo desse princípio, nós precisamos identificar quem é a pessoa ou pessoas que estão envolvidas e conseguir adaptar essa linguagem a esse tipo de público. Por exemplo, você aí, se considera uma pessoa informal ou formal? A sua comunicação é afetada por isso. Porém, você precisa adaptar a sua linguagem ao público que você está atendendo. Se você vai fazer uma palestra para um público mais formal, você precisa trazer uma linguagem mais técnica, mais rebuscada, como eu usei no início do vídeo. O controle pneumofono-articulatório. Nada mais é do que os movimentos da face e o controle respiratório enquanto você articula. Mas esse é um termo técnico utilizado pelos nossos fonoaudiólogos. Agora, por exemplo, eu dou aulas aqui no Clube da Fala. Geralmente temos pessoas mais formais, alguns nem tanto, mas atendemos todo tipo de público. E também dou aula de teatro numa escola de ensino médio. Pensem, para eu falar com adolescente, eu não posso utilizar uma linguagem muito formal, afinal, eles não vão entender o que eu estou dizendo. Para eu me aproximar deles, eu preciso ser mais informal, utilizar gírias para me conectar. Ou seja, nós precisamos ser mutáveis, adaptáveis ao tipo de ambiente. E muitas pessoas têm esse receio. Então, uma dica valiosa é observar o espaço. Se você não conhece aquele tipo de público, chegue antes, se conecte, converse com as pessoas para entender como a comunicação delas funciona, para que quando você suba no palco ou vá se apresentar, você saiba direcionar a tua fala à forma com que eles se comunicam. Isso vai fazer com que você tenha muito mais êxito na sua apresentação. Não só pensando na linguagem, nós precisamos entender como funciona o espelhamento, o rapport. Isso é uma dica valiosíssima. Você precisa entender, se for numa conversa 1 a 1, como a outra pessoa fala. Por exemplo, se você está conversando com uma pessoa que fala muito alto e você fala mais baixo, ela não vai te entender. Assim acontece o contrário. Quando você é uma pessoa como eu, por exemplo, que falo muito alto, se eu vou me conectar com uma pessoa que tem a tendência de falar mais baixo, eu preciso adaptar a minha voz, o volume da minha voz, para aquela pessoa que está me ouvindo. Assim como as pessoas que falam mais pausadamente. Se eu acelerar muito a minha fala, ela não vai conseguir compreender e vai se sentir pressionada. Isso vai fazer com que gere ansiedade nela e ela não consiga compreender o conteúdo. Então é muito importante pensar na voz, no tom de voz, no volume, no controle de velocidade da tua fala e principalmente na conexão com o olhar e os gestos. Se essa pessoa for uma pessoa muito expansiva, você precisa utilizar de gestos expansivos para se conectar com ela. Então, quando nós falamos sobre adaptação de discurso, é muito importante pensar no público e fazer esse espelhamento através do rapport. Se você conhece alguém que precisa desse vídeo, não deixa de encaminhar para ela. E por último, mas não menos importante, se você é uma pessoa mais retraída ou tímida, que quando chega a um novo ambiente tem dificuldade de se comunicar, conheça as pessoas, converse com elas,
Conte experiências suas. Nada mais valioso do que você trazer a sua própria experiência. As pessoas aqui, principalmente no Brasil, são muito mais ligadas em histórias, em conhecer o outro, do que informações técnicas. Então chegue no lugar, se apresente, faça conexões e, a partir disso, adapte seu discurso. Por exemplo, você aí que está chegando num novo trabalho, ou então está conhecendo um novo grupo de amigos, ou indo para um lugar que você ainda não conhece, utilize essas dicas que com certeza a sua comunicação vai ser muito mais eficaz. Agora, você vai colocar aqui nos comentários para eu poder saber qual tipo de ambiente que te causa mais pânico, ou o tipo de pessoa e por quê. Conta para mim que eu vou adorar responder vocês.